Olá, meu nome é Natália, sou professora de português e hoje vim falar com vocês sobre o gênero entrevista. O gênero entrevista, né, é um gênero textual que se destaca entre os gêneros dialogais. O que é isso? Em que há diálogo, ou seja, a entrevista é basicamente um texto em que há um diálogo entre um entrevistador e um entrevistado. Pode ser oral ou escrito. O que isso quer dizer? Eu posso escutar uma entrevista ou eu posso ler uma entrevista. Nos meios de comunicação, como blogs, como televisão, eu consigo ver entrevistas. Por exemplo, De Frente com a Gabi. É um tipo de programa em que tem entrevista. Fátima Bernardes, o Encontro. Também você pode ver entrevistas lá. O gênero escrito, entrevista como gênero escrito, geralmente aparece em jornais, revistas. E de que forma? Muitas vezes são passados da oralidade para a escrita, ou seja, são transcritos, porque isso é comum, É basicamente oral, mas pode ser transcrito. E dessa forma se retira muitas vezes as marcas de oralidade, Aquelas palavrinhas, aquelas pausas, muitas vezes são retiradas para poder serem transcritas de uma forma menos repetitiva. Porque muitas vezes a gente repete as falas, nós repetimos as palavras e quando eles vão fazendo a edição, eles vão pontuando isso, dependendo da revista ou dependendo do objetivo deles, eles podem ir retirando conforme a necessidade da revista, do jornal, enfim. Geralmente, vemos pessoas concedendo entrevistas nos veículos de comunicação. Não somente nos veículos de comunicação, Nós também podemos ter outros tipos de entrevistas. Mas o objetivo é o mesmo. A finalidade é informar. Então, é um gênero que precisa, tem como objetivo a informação. Ou seja, eu tenho algo que eu preciso passar para outra pessoa. Seja a vida de um artista, seja saber a vida de alguém. Então, o objetivo é obter essas informações. Então, há sempre interação entre o entrevistador e o entrevistado. Relato experiências, Existem vários tipos de entrevistas. Por exemplo, uma entrevista de emprego também é um tipo de entrevista. Há um diálogo e eu quero saber as informações da outra pessoa. Numa entrevista, num jogo de futebol, eu quero saber o que o jogador acha, de ser de meio de campo ou do jogo em geral. Eu quero obter informações. Ou mesmo numa entrevista na televisão, eu quero saber a vida pessoal de um artista. Então, sempre há informação. É importante, É um gênero importante também, porque não só a partir da informação, há também a questão crítica, ao diálogo, isso tudo é importante. Características, são relações assimétricas de poder. Então, o entrevistador, ele tem mais força na condução, no caso, ele que vai conduzindo a conversa. Geralmente, as perguntas já são previamente preparadas, para que no momento da entrevista ele já saiba o caminho que ele vai seguir. E são fortemente influenciados pelos meios de comunicação. Então, a finalidade, o meio de comunicação, ele diz muito também como vai ser a minha entrevista, ou o que eu espero dessa entrevista. Então, a entrevista será feita para um programa de fofocas. Então, existe uma pressão social maior em relação a informações mais íntimas. É um assunto de uma revista científica. Então, os leitores vão querer descrições sobre algo científico. Então, vai ser uma coisa mais profissional. Então, dependendo da necessidade, o assunto ele vai mudar um pouco. O foco do assunto vai mudar. A estrutura, basicamente, é essa.
um título, né, ou manchete. Existe também a apresentação, que geralmente, tá, aparece, pode ser que não apareça. Essa apresentação, eu falo sobre a pessoa que está sendo entrevistada, de repente a obra que ela vai publicar ou a peça de teatro que ela vai fazer. Enfim, trago informações importantes, né, sobre a pessoa. As perguntas e as respostas, né, geralmente vem indicada quem é o entrevistador, quem é o entrevistado, ou se não vem, se só vem com a pergunta, eu já sei por causa do meio de comunicação que está sendo publicado. E é basicamente isso, né? Algumas não seguem esse esquema, algumas não têm apresentação, somente as perguntas. Temos aqui um exemplo, uma entrevista de Clarice Lispector, isso aqui é só um trecho. No início aqui, podemos ver, aqui não tem o título, né, nesse caso, mas podemos ver aqui que no início eu tenho uma informação, né, entrevista sobre Clarice Lispector, concedida em 1977, ao repórter Júlio Lenner, então já estou dizendo quem é o entrevistador, da TV Cultura, né, em qual meio está sendo veiculada. Depois de gravada, Clarice pediu que a entrevista só fosse divulgada após sua morte. Foi ao ar 10 meses depois. Clarice morreu em dezembro de 1977, aos 57 anos. Aí eu tenho aqui a entrevista, um trecho apenas. Eu tenho as perguntas do entrevistado, do entrevistador, e as respostas do entrevistado. Então, no caso, entrevistada. Tenho aqui, Clarice, de onde veio essa Lispector? Aí tenho aqui, né? E as respostas, as perguntas, respostas, e até o final é dessa forma. Então, é basicamente isso. A entrevista é esse diálogo entre o entrevistador e o entrevistado, que tem como objetivo obter informações, né, sobre a outra pessoa. E existe uma estrutura que nem sempre é seguida, mas é recomendada. E aí a gente viu a estrutura e tudo mais, o objetivo. E obrigada.